Olá pessoal, nós vamos fazer então a solução do exercício 68, capítulo 4 do Halliday, 10ª edição, a capa azul lá, né, o volume 1 de Física 1. O enunciado nos diz o seguinte: o gato pula em um carrossel que descreve um movimento circular uniforme. No instante t igual a 2 segundos, a velocidade do gato em vetores unitários é descrito por v1 igual a 3 no sentido de chapéu, 4 no sentido de j chapéu, medida em um sistema de coordenadas horizontal x,y, ou seja, no plano cartesiano. No instante t2 igual a 5 segundos, a velocidade do gato é dada pela notação de vetores unitários, v2 menos 3 no sentido de chapéu, menos 4 no sentido de j chapéu. Qual é o módulo da aceleração centrípeta para o gato? Esse é o item A que o exercício nos pede que a gente solucione. O item B: qual é a aceleração média do gato no intervalo de tempo t2 menos t1, ou ΔT, que é menor do que um período de rotação, certo? Isso aqui vai ser bastante importante aqui para a gente fazer a solução do nosso exercício. Então, primeiramente, eu vou começar a destacar aqui os valores, né, de T2 e V2, e depois de V1 e o tempo T1. Eu vou organizar aqui uma forma para eu poder fazer depois essa diferença de tempo e ao mesmo tempo já fazer a diferença da velocidade, já que quando eu for fazer a solução do exercício item B, para calcular a velocidade média do gato, eu vou precisar justamente da diferença das velocidades. Então eu vou organizar aqui o meu texto dessa forma. Então, basta então fazer alguns cálculos aqui bastante importantes. Então, eu posso fazer daqui o meu ΔT, que vai ser justamente T2 menos o valor T1, que então vai ser 5 menos 2, que vai ser exatamente 3 segundos. A minha variação da velocidade, né? A minha variação da velocidade, que vai ser, no caso, o V2 menos o V1, nada mais vai ser do que esse valor que é negativo menos o 3 que é positivo, se tornando negativo, nos dando valor igual a 6 e negativo. 4 negativo menos 4 positivo vai me dar o valor de 8 negativo no sentido de j chapéu. Então, tendo a velocidade, a variação da velocidade, perdão, e tendo a variação do tempo, eu consigo responder o item B, que o item B nada mais é do que a aceleração média, ela é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, correto? E os dois valores a gente tem. Então, o valor é menos 6 no sentido de I, menos 8 no sentido de J chapéu, tudo isso dividido pelo valor de 3, certo? Isso aqui vai me dar como resposta os seguintes valores: menos 3 no sentido de chapéu e menos 2,66 no sentido de J chapéu, certo? Esse valor
como é uma aceleração, aqui eu tinha metros por segundo para cada uma dessas unidades na notação de vetores unitários, metros por segundo, aqui o tempo é segundo, então esse valor aqui, que eu vou encontrar ele, vai ser em metros por segundo ao quadrado, correto? Respondido ali, então, o nosso item B com bastante facilidade quando eu organizo dessa forma, certo? Para o item A, né, a gente vai ter que achar a aceleração centrípeta, que nada mais é do que o valor do módulo da velocidade elevado ao quadrado dividido pelo raio. O módulo da velocidade é fácil de conseguir. É só pegar qualquer um desses valores, já que a velocidade para um MCU é constante, e fazer o seu módulo, né? Que nada mais é do que pegar o valor em x elevado ao quadrado e o valor de y elevado ao quadrado, certo? Sempre que o número for elevado ao quadrado, mesmo sendo negativo, vai se tornar positivo, né? Então, independe aqui dos valores que eu vou utilizar, se é dV1 ou dV2. Então, né, para o módulo dV, basta a gente fazer a raiz de qualquer uma das velocidades. Eu vou até optar por pegar o valor de V2, que são os valores negativos, que vai ser 3 elevado ao quadrado, o 3 negativo, o 4 é o valor, o menos 4 é o valor do y, né? Vai ser elevado ao quadrado, aqui vai dar 3 elevado ao quadrado dá 9, 4 elevado ao quadrado dá 16, isso aqui vai dar raiz de 25, certo? Isso aqui é o módulo da velocidade, e a gente vai concluir que o módulo da velocidade nada mais é do que simplesmente 5 metros por segundo. Então já tem o valor aqui no qual vai ser elevado ao quadrado. Mas a pergunta, né, que a gente não tem, quer dizer, o item que a gente não tem ali no nosso enunciado, qual é o valor do raio, certo? Ele não é um valor dado ali no nosso enunciado e a gente vai ter que calcular esse valor. E aí, qual é o procedimento para a gente poder calcular esse valor do raio? A gente vai ter que fazer algum outro cálculo anterior para depois substituir aí nessa fórmula, né, da seleção centrípeta, para mim determinar obviamente o valor da seleção centrípeta. Uma jogada que eu posso fazer é a seguinte, né? Lembrando aí que o tempo para uma volta completa, né, o período para uma volta completa, nada mais é do que 2π vezes o raio, que é o comprimento total de uma circunferência, dividido pela velocidade. Aqui eu consigo determinar o raio, porque 2π são valores, a velocidade nada mais é do que simplesmente o mesmo valor que eu tenho aqui, ó, para a velocidade em módulo, e o tempo necessário para fazer uma volta completa. O enunciado também não nos fornece qual é o valor, o tempo, né, o valor do tempo por uma volta completa numa circunferência. Ele simplesmente nos dá os valores aqui para t igual a 1 e t igual a 2, certo? Que diz que é uma rotação menor do que um período de rotação, certo? A gente agora tem que saber se essa variação de tempo aqui é para quantos por cento ou qual parcialidade de uma circunferência. A gente vai ter que ter uma ideia disso aí. E como é que a gente vai saber esse intervalo de tempo está relacionado com que parcialidade do comprimento na minha circunferência? Eu posso ter uma ideia através dos valores que eu tenho aqui para a velocidade.
Quando a velocidade é negativa para o x e negativa para o y, ela teria alguma cara desse tipo assim, ó, certo? Ela teria alguma coisa assim, né? Para ser i negativo e j também negativo. Já para esse outro caso aqui, o que eu teria? Positivo e positivo. Ambos os valores são positivos. Então, eu teria que ter alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Aí e para J. Chapéu. Vou botar aqui também que eu esqueci de colocar. Então, I chapéu e J chapéu. Certo? Isso aqui vai me dar uma ideia de como se comporta ali o módulo da minha velocidade, certo? O módulo da minha velocidade no ponto, vamos dizer, que está relacionado ao tempo 2 e velocidade de 2, então eu diria que é o ponto 2, ela tem essa cara. Já a velocidade para o tempo T1 e V1, que eu posso dizer que seria um ponto relacionado à segunda posição, o módulo da sua velocidade teria a cara mais ou menos disso aqui, certo? Para essa direção e sentido. Bom, se ele completa menos de um período de rotação, né, para mim ter uma ideia da onde se encontram essas posições aqui, eu posso fazer um esboço do desenho, que seria algo semelhante a isso aqui, correto? Se ele se encontra lá no meu plano cartesiano, né? Então aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, e lembrando que J chapéu está na mesma direção de y, e o nosso vetor unitário e chapéu está na mesma direção de x, certo? Então, vamos tentar esboçar mais ou menos aqui uma circunferência, certo? E a gente sabe que o módulo da velocidade sempre é uma linha tangente a qualquer ponto da minha circunferência, então eu já consigo mais ou menos concluir que esse P2 ele se encontra mais ou menos aqui, ó, certo? Esse aqui é o nosso P2, né? Se eu fizer aqui a minha linha tangente, eu tenho mais ou menos essa ideia ali, correto? E exatamente o oposto, porque os valores são exatamente contrários, né, em sinais, então eu conseguiria saber qual é a minha posição T1, que deveria ser aproximadamente aqui, certo? Esse aqui vai ser mais ou menos o P1, e a linha tangente, que eu vou ter essa aqui, e olhando aqui a minha direção e o meu sentido que eu desenhei anteriormente, então a minha direção, meu sentido de V1 é essa aqui. Faltou eu escrever aqui, né, o meu V2, a gente tem uma ideia, certo? E exatamente o oposto, né, um do outro. Não passou bem pelo centro, mas deveria passar ali pelo centro. Ou seja, eu concluo que do instante T1, que é o ponto P1, até o ponto T2, ele fez justamente metade de uma circunferência, certo? Isso aqui igual a meia volta, certo? Que é menor do que um período de rotação. Se isso aqui é o comprimento, é o período para uma volta completa, né? Eu posso simplesmente pegar e dividir esse valor, né? Ou multiplicar por meio, que seria a mesma coisa que dividir por 2, certo? Porque daí eu vou achar o período para meia volta. Então eu vou multiplicar aqui simplesmente por 1/2, correto? O que vai me facilitar bastante, porque
esse 2 aqui vai se anular com esse 2, e aí o período para meia volta será exatamente π vezes r dividido pela velocidade. Então, daqui eu vou chegar aqui, o tempo para meia volta, né, vai ser π vezes o raio dividido pela velocidade. Correto? Então, qual é o tempo que eu tenho aqui para meia volta? Exatamente 3 segundos. Então, daqui eu tiro aqui 3 segundos, né, multiplicado, eu vou pegar a velocidade e já passar multiplicando pelo tempo, e o valor que eu tenho para a velocidade é 5, então vai ser 3 vezes 5, vai ser igual a esse π que está multiplicando vai passar dividindo o tempo, ou toda essa multiplicação, né, vai ser igual ao raio. Então 3 vezes 5 dividido por π. Isso aqui vai me dar o valor do raio, que vai ser aproximadamente, então o valor do raio vai ser de aproximadamente 4,77 metros. Perfeito. Agora eu tenho o valor do raio, então vai ser 5 elevado ao quadrado dividido por o valor do raio aqui, que a gente encontrou, que é 4,77. Vou fazer aqui, ó, os valores. Vou fazer então o cálculo aqui para o item A, substituindo aqui os valores. Então a aceleração centrípeta vai ser igual a 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25, dividido por 4,77. Esse valor vai ser então 25 dividido por 4,77, e isso vai dar exatamente 5.241 metros por segundo ao quadrado, já que é uma aceleração. Então, está aqui a resposta da minha aceleração centrípeta, correto? Solucionado todo o exercício. O detalhe mais importante, que talvez seja o mais difícil de todos enxergar, é justamente a questão da meia volta, que está relacionado, né, a um período que não completa uma rotação completa, na qual é observado através de V2 e V1, né, que eu desenhei aqui no nosso plano cartesiano, ou seja, nesse movimento circular aqui, né, esboçado aqui nesse desenho. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido muito útil esse vídeo, essa videoaula aí, para todo mundo aprender algumas ideias bastante importantes sobre MCU, Movimento Circular Uniforme.